O Swift é uma linguagem fortemente tipada. Ela foi lançada em 2014, então ela é relativamente ali recente, né? É da Apple, é open source. Ela é uma linguagem orientada a protocolos também, que é bem bacana. Tem bastante funcionalidades legais aí, modernas do Swift. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu realmente curto bastante, tá? Eu vim ali, né, do JavaScript, então, como eu falei, tipo, no JavaScript você tem como fazer tudo, né? Tudo é permitido no JavaScript. Então, foi um pouquinho de susto, assim, quando eu cheguei no Swift, justamente por ser ali, né, fortemente tipado e tudo mais. Então, você tem uma segurança ali extra no seu código. E quando eu era do JavaScript, eu ainda não tinha muita familiaridade com TypeScript, então por isso que eu sofri um pouquinho mais. Mas eu sou muito suspeita para falar, eu curto pra caramba Swift. Então eu trouxe aqui, inclusive no Xcode, né, uma funcionalidade, na verdade um projeto que eles chamam de Playground, que a gente usa mesmo para estudar, para rodar código Swift aqui, tá? Então é bem legal, né, esse Playgrounds aqui, que a gente consegue rodar aqui umas partes do código, isso aqui exclusivamente, né, para Swift, isso aqui é bem legal para aprender. Inclusive ele renderiza aqui em Markdown e tudo mais, então, enfim. Eu trouxe justamente já algo pronto, porque se eu fosse escrever código aqui, acho que eu ia estourar o tempo dessa live, tá? Mas, bom, vamos começar aqui, acho que com o básico, né? Como que a gente declara aqui uma variável, né? Como que a gente trabalha com tipos de dados. Então, um ponto, né? Quando a gente declara uma constante, né? Ou seja, uma variável, que não é uma variável, mas que a gente não pode alterar o seu valor depois, a gente utiliza let. E quando a gente cria uma variável, que a gente altera o valor depois, a gente utiliza var. Isso foi uma coisa que me pegou muito também do JavaScript, né? Porque, novamente, eu vim de JavaScript e lá o let era para você definir ali uma variável, né, do escopo, mas, enfim, ela podia mudar. Então, eu cheguei lá e falei, caramba, mas let é constante, no JavaScript é const. Aí já até hoje, acho que eu boto const aqui, viu, e tá tudo bem. Até hoje eu confundo um pouco as linguagens que eu trabalho, mas faz parte. Bom, então, novamente, né, quando constante, a gente não pode reatribuir o valor. Então, se eu tentar executar, por exemplo, na linha 14, eu tomo um erro aqui, porque ele fala que a minha variável name, ela é uma constante. Como eu falei, a linguagem Swift, né, ela tem o seu tipo muito bem definido. Então, por exemplo, quando eu defino uma constante grade, né, que eu estou atribuindo como o tipo double, você pode ver, mas você não definiu em nenhum momento que isso aqui é double. O Swift, ele tem uma funcionalidade chamada de Type Inference, que ele consegue inferir o tipo dessa variável, né, dessa constante. Inclusive, se eu apertar Option, se eu pressionar a tecla Option e clicar em cima de Grade, vocês conseguem ver que ele é do tipo double. Isso é a mesma coisa que eu definir dois pontos double, tá? Eu estou definindo o tipo da minha variável. Mas eu não preciso fazer isso porque o Swift tem inferência de tipo, tá? E o que mais? Então, aqui eu defini também uma outra variável, né, que é booleano. E nesse caso, na linha 19, quando eu defino um char, né, e eu atribuo aqui como uma string A, mas como é só um caractere, aí eu preciso definir que é do tipo character. Senão ele vai atribuir, né, ele vai fazer a inferência ali para string, tá? Justamente porque eu tenho aqui o double quotes. Um ponto também é que Swift não aceita single quotes, tá? Só double quotes para string. Show! Então é isso, Swift faz inferência de tipo. Interpolação de string também, né? Como que a gente consegue colocar, então, variáveis dentro de uma string? Super simples, é só uma barra invertida, um parênteses e coloca a variável. Para exibir alguma coisa no console, print igual Python, tá? Não precisa de ponto e vírgula para executar, então também tranquilo. Quando eu executo meu código, no lado direito, ele vai aparecendo em tempo real também as modificações, isso é bem legal também do Xcode Playgrounds, tá? Então ele aparece aqui todo o meu código sendo executado. Mas se tiver mais de uma caractere, ele ainda precisa do char. Se eu, por exemplo, colocasse mais de um caractere nesse caso, colocasse, tipo, se eu só deixar assim, ele vai inferir como uma string. Se colocar no option, ele vai pegar aqui como uma string. Então, nesse caso, é uma string. Mas se eu precisar falar, né, que ele é um character, daí eu tenho que definir que ele é um character, justamente por causa de string character, tá? Nesse caso. Mesma coisa, né? Se, tipo, por exemplo, eu colocar que o meu grade, ele é 9, aí ele vai inferir que é um int, um inteiro. Se eu colocar 9.0, aí ele vai inferir que é um double. E assim por diante, tá? O que mais que temos? Aí, né, também trazer um pouquinho sobre estruturas, né? Controle aí, né? Como que a gente pode utilizar, por exemplo, do if else. Gente, bem simples também, assim, é muita coisa de sintaxe, sabe? Um ponto importante também, no if a gente não usa parênteses,
tá? Então, sem parênteses. If alguma condição, aí beleza, ele executa o que está dentro desse if. Um else if também, sem parênteses, executa o que está dentro desse bloco. E, por fim, um else. Se eu executar esse código, ele vai me dar aprovado, porque a nota é maior do que 8,5, beleza? Também uma funcionalidade, né, muito que a gente usa bastante aqui do Swift é o switch, tá? Que a gente faz também, é uma condição, né? A gente verifica também aqui alguma variável. Então, por exemplo, estou fazendo um switch dentro dessa variável, né, do status, que é uma string. Então, aqui eu defino os casos. Acredito que tem muita linguagem de programação também que tem o switch, né? Então, é bem tranquilo. Se o caso for pending, ele printa em processamento. Se for aprovado, ele printa o aprovado. Se for o rejeitado, printa o rejeitado. E a gente precisa de um caso default, né? Porque se ele não satisfazer nenhuma dessas condições, então a gente entra aqui dentro desse default, a gente cai dentro desse default com o status desconhecido. Se eu rodar esse código, ele vai me dar o pending, cadê? Em processamento no caso. E se eu, sei lá, colocar um G aqui no final, porque não existe isso, então ele vai me dar status desconhecidos, que ele cai aqui no default. Beleza? A gente também tem, né, dentro do switch, a gente também pode trabalhar com ranges, que é tipo intervalo de valores. Então, por exemplo, eu criei uma variável, uma constante, na verdade, eu sempre confundo, assim, variável com constante, mas, enfim. Eu criei uma constante de idade, atribuí aqui a 20, e eu posso fazer, então, um switch com intervalos. Então, por exemplo, se minha idade for entre 0 e 12, eu dou um print criança. Se for entre 17 e entre 13 e 17, eu dou um adolescente. E meu caso de default, eu também printo aqui adulto. Se eu executar esse código, então ele printa adulto porque caiu no meu default. Beleza? Aí, entrando, né, na parte de loops também, no loops a gente também utiliza dessa condição de intervalos, tá? Então aqui eu tô criando um for in, isso aqui também muito parecido com o Python, tá? O for in, então crio uma variável i e eu faço um range aqui de 1 a 5. Super tranquilo também, tá? E ele printa aqui o número de 1 até 5. Aí é interessante que se eu mudar esse último ponto para um sinal de menor, sinal de menor, né? Sinal de menor, aí ele não vai pegar o 5, tá? Ele vai pegar do 1 até o 4, beleza? Então a gente usa bastante essa questão de intervalos aqui no Swift. Também temos um for utilizando aqui dessa cláusula chamada where, que basicamente eu estou criando uma variável num que ela vai de 1 até 10, só que só vai executar onde o módulo, né, desse número por 2 é igual a 0, ou seja, se ele for um número par, tá? Então, se eu executar esse código, ele vai me mandar o par 2, 4, 6, 8 e 10. Então, é meio que uma condição dentro de um for, tá? Enquanto o número for par, então ele só vai printar aqui o par, tá? Ele só vai, na verdade, de 2 em 2, tá? Parte de while também, igual nas outras linguagens de programação também, a gente tem um while, lembrando sempre sem o parênteses, tá? Quando a gente faz aqui a verificação. Então, enquanto o contador for maior do que 0, a gente dá um print, counter menos igual a 1. Aí tem também o repeat while, que em outras linguagens vocês vão conhecer por do while, tá? Que é o repeat while, mas é a mesma coisa, gente, mesma coisa do while. Repete enquanto, né, aqui eu criei uma variável chamada de attempt, então a primeira execução ele sempre vai executar, o primeiro bloco ele sempre vai executar independente da minha condição, tá? Igualzinho o do while, super tranquilo também. E por fim, também uma parte que eu queria trazer para vocês é a parte de coleções, né? Começando aqui, por exemplo, com um array. E então eu defini uma variável chamada de fruit, né, que representa frutas. E um ponto muito importante aqui também, eu não posso definir essa variável como constante, porque mesmo que eu não esteja, né, reatribuindo o meu valor, eu estou modificando a minha variável, inserindo algumas coisas e removendo também. Então isso, se eu colocar um let, ele não vai executar. Porque ele fala, você não pode usar, isso aqui é um valor imutável, porque eu defini como uma constante. Então você não pode inserir nenhuma coisa, você não pode remover nenhuma coisa também, você não pode mexer nisso aqui. Tá? É diferente do JavaScript, por exemplo, que mesmo com const você consegue, né, adicionar novos elementos no array e tudo mais. Então no caso do Swift isso é um pouco diferente, tá? Eu preciso definir como variável mesmo.
Então, operações comuns, né, como a gente inserir algum elemento aí, né, no final do array, inserir em determinada posição também, por exemplo, no primeiro índice, remover também em um determinado índice também, super tranquilo. A iteração dentro de um array, né, na verdade, a iteração em um array, né, igualzinho do Python também, tá? A gente define aqui uma variável dentro desse array, né? Então a gente fala, ele vai fazer o loop, deixa eu executar. Aqui eu gosto de uva, banana, laranja, manga, enfim. Se eu pressionar, né, a minha tecla option nessa variável frutas, vocês vão ver que ele é um array de string. Eu poderia vir aqui e falar, isso aqui é um array de string, mas eu não preciso fazer isso se eu não quiser, tá? Vai muito do estilo aí que você escreve código. Eu, particularmente, quando eu tô escrevendo código assim, eu gosto de definir, porque eu gosto de definir meus tipos tudo bonitinho, até mesmo para me ajudar no futuro. Mas isso aqui também é totalmente opcional, tá? Um ponto importante também. Quando eu crio um array vazio, eu preciso definir o tipo dele, tá? Então, por exemplo, eu não posso vir aqui na linha 25, onde eu defino o numbers, eu não posso fazer isso aqui, ó, var numbers igual a um array vazio. Porque o Swift vai me perguntar, tá, mas isso aqui é um array do quê? O que você quer colocar aqui? Aí acabaram de perguntar, tem alguma opção de N? Tem. Tem também uma opção N. Só que é N. Mas assim, pra quê? É que nem você usar TypeScript colocando N em tudo. Então, assim, dá, mas enfim, a gente sempre define aqui um tipo, né, específico. Então, quando você quer definir aqui um array vazio, você precisa definir o tipo. Por exemplo, um array de inteiros, tá? É isso, então, do arrays. Tem diversos métodos também, né? Como, por exemplo, se eu quero saber quantos elementos tem dentro do meu array, eu dou um fruits.count. Se eu executar esse código, eu nem preciso dar um print nesse caso, ele já me mostra aqui do lado direito que eu tenho 4 elementos no meu array, tá? Dicionários também, que é praticamente um objeto, tá, gente? Uma coleção aqui de par, né, que é chave e valor. Então, eu defino meio que na sintaxe de um array, né, eu defino com colchetes, mas aí eu coloco uma chave, 2 pontos, um valor, tá? Tranquilo também se eu executar esse código. Então, eu tenho Maria 9.0, João 8.5, Pedro 7.5, né? Um dicionário aqui de notas, tá? Bom, para a gente acessar valores, inclusive essa é uma parte do Swift também, uma funcionalidade do Swift, que é o quê? Opcionais. Por exemplo, se eu vier aqui na minha variável, né, do grades e falar grades João, o que ele me retorna? Ele vai me retornar 8,5, só que se eu der um print, peraí, se for melhor, um print, grade João, aqui, ele me retorna uma optional 8,5, ou seja, uma opcional. Por quê? Porque a chave João, ela pode ou não existir. Então, é uma funcionalidade aqui de segurança do Swift, tá? Porque, às vezes, se eu tirar, por exemplo, o meu João, o que acontece? Ele vai me dar nil, ou seja, nulo, não existe nada, tá? Então, quando a gente acessa valores, esse if let que eu tô criando uma variável e atribuindo, eu tô assegurando que tem alguma coisa na minha chave João. No caso, eu removi agora, inclusive, se eu executar esse código, ele não vai printar nada, porque não existe nota do João. Deixa eu voltar a nota do João. Beleza, então executar o meu código do if let, ele volta aqui, nota do João, 8,5, tá? Show! Adicionando e atualizando valores também. Por exemplo, eu não tenho a chave Ana, mas se eu escrever grades, né, e inserir essa chave Ana, inserir algum valor, ele vai adicionar no meu dicionário. Agora, se eu colocar a minha chave João, que eu já tenho no meu dicionário, como 8.7, então ele vai atualizar isso, beleza? Então, para a gente remover, como eu expliquei, né, a questão das opcionais, é só eu atribuir o valor nil, ou seja, ela vai parar de existir. E é isso. Tem algumas coisas que parecem com Python, como eu falei, tem algumas coisas que também lembram um pouco de Kotlin, lembram um pouco de Java, inclusive na parte de classes, né, de orientação a objetos, que Swift também é orientado a objetos, tá? Inclusive a protocolos também. É uma linguagem, assim, muito legal. Eu curto. Eu sou muito suspeita pra falar, gente. Eu curto pra caramba, mas enfim. É isso que eu tinha pra trazer aí pra vocês hoje. Não sei se vocês já conheciam um pouco mais do Swift, mas muito bacana.